Como é que é? Será que a erosão ela pode realmente acabar e engolir uma cidade? Então fique até o final do vídeo para você saber sobre isso. Vestibulandão, vestibulanda, chega no crush na crush e fala o seguinte, hein? Eu não sou erosão, mas eu tenho uma queda por você. Nossa! E ó, se você não entendeu essa cantada, calma que eu vou explicar nesse vídeo o que é erosão, tá bom? Bom, pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, canal mais informativo, crítico que vai te dar muitos assuntos importantes pra você nesse ano de vestibular. E fala aí, vestibulando, vestibulanda, tudo bem com você? Vamos então aqui pro contexto em que eu vou falar sobre tudo isso de geografia física. Então assim, ó, esse vídeo está sendo gravado exatamente agora no meio de dezembro de 2021, quando está acontecendo uma chuva muito forte lá no Nordeste brasileiro, um pouco aqui no litoral aí para a região Sul e Sudeste também. Mas no Nordeste está acontecendo algo surreal. E por que isso está acontecendo? Por causa de um fenômeno chamado Laninha. E aí o que acontece? O Laninha ele deixa essa região sul e sudeste brasileira mais seca e o nordeste chove um pouco mais do que o normal. E aí, vestibulando e vestibulanda, nós temos que entender sobre essas dinâmicas climáticas para entender a pluviosidade. Mas o que é a pluviosidade? Pluviosidade é a chuva. Índice pluviométrico é o quanto chove, tudo bem? Só que essa chuva, ela pode ser afetada, por exemplo, com o desmatamento. E olha só, todo esse período seco, essa crise hídrica que está acontecendo no Brasil, não só no Brasil, mas nas regiões ao redor também, que tem provocado essa secura? Além do Laninha, mas também o desmatamento. Porque não haverá a evapotranspiração da vegetação e dos animais. Beleza, vestibulando e vestibulanda? Um outro fator muito importante para você saber se de fato a erosão ela pode engolir cidades é que o uso indevido do solo pode provocar alguns problemas que eu falarei daqui a pouco. Quais são esses problemas? Laterização e lixiviação do solo, vestibulando e vestibulanda. E aí vem a grande pergunta que você gostaria de saber, né? Então a erosão, ela pode ou não pode engolir uma cidade? E a resposta é, pode. Essa erosão, ela pode, e ela tem um nome, tá bom? Chamada vossoroca. Calma, que eu já vou explicar tudo isso. Mas e aí, você achou interessante esse conteúdo? Já aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal. Então agora vamos para o nosso olhar geográfico da geografia física. E aí você pode chegar e falar assim, Arnaldo, eu ainda não entendi aquela cantada. Tá bom, vou explicar o que é erosão então. A erosão é toda vez que um pedaço, um fragmento de rocha ou solo vai de um lugar alto para um lugar baixo, ou seja, é o transporte, tá bom, desse fragmento. Algumas vezes nós podemos considerar também o processo de intemperismo, ou seja, a quebra e a desagregação e a decomposição lá desse fragmento lá em cima. Então, desde a quebra até a queda, tá bom? Até o transporte, nós chamamos de erosão. Esse é o olhar geográfico. Da geologia, aí ela só considera o transporte, tá bom, vestibulando e vestibulanda? Mas o que tem a ver essa erosão? Quando essa erosão ela é muito intensa, devido ao uso inadequado do solo, devido à chuva muito intensa, devido ao desmatamento, uma parte muito grande desse solo pode acabar erodindo, pode acabar deslizando, por exemplo, fazendo uma erosão laminar, o famoso deslizamento. Tá, Arnaldo, mas e daí? O que é aquela ravina e o que é a vossoroca? Calma. A ravina é quando nós temos um buraco muito grande provocado por uma erosão muito intensa, e aí essa cratera que ela acaba se tornando, vai chegando a metros de profundidade, nós vamos chamar de ravina, ou seja, é algo que começa a crescer bastante, é tipo um rio, é quase um rio, tá bom, vestibulando e vestibulanda? Só que o que acontece? Dessa ravina nós podemos ter a vossoroca. É quando esse relevo começa a erodir ainda mais, chegando até o lençol freático. E se chegar no lençol freático, essa cratera aumenta muito, tendo quilômetros de diâmetro. E existem relatos, por exemplo, no estado de São Paulo, onde uma vossoroca engoliu metade de uma cidade, por exemplo. E sim, vestibulando e vestibulanda, pode sim. Mas aí você vai falar, ué, mas não tem como prevenir? Até tem, só que o problema é que algumas vezes a questão é lá atrás, lá em elevada altitude,
E a pessoa ela vai explorar, vai jogar muita água no solo, o solo que vai ter uma granulometria mais arenosa, serão grãos grandes de areia, ele será mais suscetível a esse deslizamento, a ravina e a vossoroca, e acaba provocando esses dois fenômenos, só que esses fenômenos eles podem acontecer a quilômetros de distância, tudo bem? Outros detalhes importantes. Lembra que eu falei do que é lixiviação e laterização? Vamos pensar que não aconteceu essa erosão. Só que os nutrientes do solo, eles serão retirados com a água da chuva e com a falta de vegetação. Vegetação, florestas e não gramas, tá bom? Plantação não vai impedir esse fenômeno, tá bom? E aí o que vai acontecer? Esses nutrientes sendo retirados, os grãos pequenos de solo que são retirados, nós chamamos de lixiviação. E não satisfeita, a natureza ela fará uma reação com a água e o ferro, ou melhor, todos os metais que ficam no solo. Essa água que cai da chuva, nós vamos ter uma camada ferruginosa, uma camada metálica na superfície do solo, que nós vamos chamar de laterização. Você bate no solo, parece que é metal mesmo, viu, vestibulando, vestibulanda? Isso é horrível para o solo, tá bom? Assim como a vossoroca. A vossoroca não tem como voltar atrás, tá bom? A ravina até tem como. A vossoroca, E aí, né, vamos para a geografia humana. Tem várias questões que são importantes de você lembrar. O desmatamento, como eu havia falado. A agricultura, ela avançando muito, o agronegócio avançando muito e pegando todos os terrenos, terra indígena, terra que não é do indígena, de todo mundo, reservas florestais. Você vai desmatar, vai tirar, você não respeita todas as marcas legais, e aí o que vai acontecer? Lógico, desmatamento, você tira a vegetação e algumas vezes uma cidade que está lá na frente, que recebe água de um rio, ou até mesmo é influenciado por aquele solo, acaba sofrendo as consequências. Além disso, nós vamos ter muitas ocupações irregulares. Como assim, Arnaldo? Pensa nessa fazenda que ela está numa área onde não pode haver agricultura. Por quê? Devido ao solo, por uma proteção ambiental, ali não pode existir a agricultura por um estudo existente, ou então a necessidade de fazer um estudo. Só que, por exemplo, nesse caso da cidade que ela foi engolida por uma vossoroca, pois é, tinha um fazendeiro que lá em cima do relevo ele estava plantando e ele estava jogando um pouquinho de água ali num solo que não podia jogar água, que tinha justamente um folheiro, que é como se fosse uma rocha laminar cheia de arenito, ou seja, grãos grandes. E aí quando você molha esse folheiro, vai ter a vossoroca com uma boa certeza. E você sabia que aquele grão que nós chamamos de areia lá da praia não se chama na verdade areia, tá bom? Aquilo, areia, é uma fração granulométrica, é uma fração de grão. Como aqueles grãos eles são grandes, nós chamamos de grãos fração areia. Mas não que somente aquilo é areia. Não, não. Existem vários outros grãos no vaso, por exemplo, no vaso sanitário. Não é no vaso sanitário. Mas se você tem uma planta em casa, dependendo do solo que você pegou, no jardim, por exemplo, sim, esse solo vai ter muito grão tamanho areia. E aí o solo, tudo que vem desse solo, que principalmente muito arenoso, que vai ter muito quartzo, não vai crescer tanto assim. As vegetações não crescerão, ou até mesmo, foi até interessante, numa escola em que eu trabalho, a coordenadora falou, então é por isso que quando nós vamos plantar rabanetes na areia, não tem o rabanete, só as folhas. E exatamente por isso, porque a vegetação não consegue tirar os nutrientes de um grão de quartzo. E aqui dentro da atualidade, infelizmente nós temos flexibilizado muito as leis ambientais, falta fiscalização, a polícia ela está totalmente sucateada, então você não vai conseguir intervir onde tem o desmatamento. Eu vou até colocar um vídeo aqui na descrição justamente falando sobre isso, tá, vestibulando, vestibulanda? E olha só, né, dentro das críticas, a principal crítica que você precisa levar para o seu vestibular é que o Brasil nós não temos muitos conhecimentos geomorfológicos, ou seja, do formato da Terra, tá bom? Do formato dos relevos mesmo. E também nós não temos muitos estudos do solo. Lembra que eu falei relevos com muito arenito, com muita areia? Eles são suscetíveis ao quê? À erosão, ao deslizamento. Bom, então vamos fazer uma revisão agora. Muito importante de você lembrar que nós temos a lixiviação, que é a limpeza dos nutrientes por causa da água da chuva em um relevo que ele foi desmatado, por exemplo. Nós teremos a erosão, que é a limpeza dos grãos, tá bom? Do solo ou também de rochas.
e o intemperismo, que é a desagregação e a decomposição em regiões mais altas, tá bom, vestibulando e vestibulanda? Depois da lixiviação, nós vamos ter a laterização, que é quando você cria uma crosta ferruginosa no solo, tranquilo? E aí, essa lixiviação, essa erosão muito intensa, pode provocar uma ravina, uma cratera muito grande, é um sulco praticamente, não é suco, tá bom? É sulco, com L, sulco. Ó, faz o biquinho, sulco. Então, é o seguinte, vestibulando, vestibulanda, nós vamos ter esse caminho que será percorrido pela água limpando tudo, vai tirar tudo. Só que se chegar no lençol freático, aí o negócio fica sério, beleza? E quais são os tamanhos do solo, então, do grão de solo, né? Cascalho, areia, argila, argila. Tem um Arnaldo aí? Não, não tem nenhum Arnaldo, é o silt. O silt também está presente, relembrando que é o silt e a argila que mantém a água no solo e permite com que nós agricultemos. Vestibulando e vestibulanda, grande abraço, bons estudos, se cuide, aproveita, me ajuda aí. Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos e suas amigas. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!